Boa tarde, pessoal. Boa tarde, líderes, equipe, você que está conosco. Seja muito bem-vindo a mais esse mini shot. Nós te convidamos agora, aonde você está, se coloque de pé. Vamos nos achegar ao Senhor, a presença de Deus já está neste lugar, já está aí onde você está. Deus tem grandes coisas para você nesta tarde. Então eu te convido nesse momento, se tem algo aí que vai te distrair, se tem algo aí que vai ser um empecilho para você, deixa isso de lado, mas agora volte o seu coração para Deus, volte os seus olhos para Deus, se desprenda de tudo aquilo que possa tirar a sua atenção, mas volte-se para o Senhor nesse momento. Então feche os seus olhos, comece a orar, comece realmente a exaltar o nome do Senhor. Líder, se você está sentindo falta de alguém aí, é a hora de falar assim: cadê você? Vamos nos achegar à presença do Senhor. Vamos ao nosso segundo mini shot. Ele tem muitas coisas, grandes coisas para fazer. Ele tem grandes coisas, grandes bênçãos para derramar sobre todos nós, sobre todos nós. Espírito Santo de Deus, nós bendizemos o teu santo nome e dizemos: seja bem-vindo, seja bem-vindo, Espírito Santo, em cada lar onde houver um conectado, que os céus estejam abertos, a atmosfera esteja mudada e a tua presença, o teu senhorio, o teu governo venha reinar, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o cavaleiro do cavalo branco, o príncipe da paz. Tome o teu lugar, tome o seu lugar, onde houver um conectado nesse mini shot, que seja o Senhor o centro, que seja o Senhor, o Rei dos reis, o governo de tudo, em nome do Senhor Jesus. Sim, em nome de Jesus, Pai, nós te clamamos, venha o teu reino sobre nós essa tarde, o teu governo. Nós nos colocamos agora diante do Senhor e te pedimos, Espírito Santo, vem agora, tocando em cada lar, em cada igreja, em cada lugar, em cada célula reunida agora, Pai, para que o teu poder se manifeste, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias! Você pode aplaudir bem forte o Senhor aonde você está. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, minha canção. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom, Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver,
deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, tu és bom, tu és não me deixarás jamais. Tu 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 não nos deixarás. Tu és o Deus que não mente, que cumpre o que faz. Oh, tu não nos deixarás. Estabelece, Senhor, estabelece os seus tronos sobre nós. Tu és bom, bom, oh. 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 Tu és bom. Em todo tempo tu és bom, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és jamais. Tu não nos deixarás jamais. Amém, aleluia, amém, glória a Deus. Que bom estar com você aqui hoje. Que bom saber e ter a convicção no meu coração. Eu creio que o pastor River tem a mesma convicção. Exatamente. Você que está aí, líder Docmus, que bom que nós temos a convicção da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Que bom que nós podemos sentir no nosso coração, não só sentir, mas experimentar o quanto Ele é bom. Sabe, eu queria que você continuasse ministrando no seu coração essa canção. Que você continuasse colocando a sua mente
e o seu coração em Deus, para poder dizer: Senhor, Tu és bom, e eu provo da sua bondade. E eu provo da sua bondade todos os dias. Eu provo da sua bondade em cada culto, em cada ministração, em cada reunião de equipe, em cada reunião das estruturas. Eu provo da tua bondade. Ah, Deus, começa a declarar e dizer para Ele nessa tarde: Tu és bom. Começa a dizer: Tu és bom. Declare isso, que Deus é bom. E à medida que você declare, vai falando isso do fundo da sua alma, vai declarando isso como uma verdade plena e absoluta. Toda a fé que você tem, Deus é bom. Em todo o tempo Ele é bom. Em todas as coisas Ele é bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Esta é a bondade e a misericórdia de Deus, que não se extingue, não tem limites. Então declare isso: Deus, Tu és bom. Eu te convido a fechar os olhos, e à medida que você declara, deixa vir a sua memória, a sua lembrança, toda a bondade de Deus em todo o tempo da sua vida. É como uma maneira de dizer que você é grato a Ele. Você está declarando com toda a sua gratidão: Tu és bom. Tu és bom porque me salvastes. Tu és bom porque me resgatastes. Em cada detalhe da minha vida, Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Tu és bom em todo o tempo. Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, bom, bom. 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 Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto nós estamos aqui, e à medida que eu fui declarando que Deus é bom, eu busquei na minha lembrança, na minha memória, marcos, momentos da minha vida em que eu vi a manifestação da bondade de Deus, e eu queria compartilhar isso com você, para que você faça o mesmo agora. É um ato profético e é também um ato simbólico. Na minha vida, quando eu me converti, o motivo, a razão pela qual eu vim para esta igreja, é porque o meu filho primogênito, ele estava desenganado pelos médicos. Eu era um pecador, eu era um homem completamente distante dos caminhos do Senhor, mas um dia, pela oração da minha esposa e da minha sogra, elas disseram: Senhor, se o Senhor salvar a vida do nosso filho, nós estaremos na tua casa, nós serviremos ao Senhor. E isso aconteceu. O meu filho, que estava desenganado, que numa quinta-feira nós recebemos uma ligação em que dizia: prepare-se, a qualquer momento o pior vai chegar. A notícia da perda dele chegará à sua casa. Mas a bondade de Deus se manifestou sobre a minha vida. Ela veio sobre a minha vida. E depois, já servindo ao Senhor, já andando nos caminhos do Senhor, servindo no ministério, andando junto com Ele, veio o meu segundo filho. E então, uma terrível doença acometeu o meu segundo filho. E o diagnóstico era esse. Era um diagnóstico de morte. Mas enquanto nós orávamos e clamávamos ao Senhor, a bondade de Deus mais uma vez se manifestou. E um dia nós estávamos em casa, eu e a minha esposa, e no momento de oração e clamor e súplica, e nós já começávamos a agradecer a Deus, porque Ele já tinha nos dado aquele livramento, a nossa fé nos levava a ver isso. A minha esposa teve uma visão, ela via um caixão, e ela via Jesus triunfando sobre aquele caixão. Ele pisava sobre aquele lugar, Ele vencia a morte. E na semana seguinte nós recebemos o diagnóstico que nosso filho estava totalmente curado.
Pela terceira vez, quando a minha filha mais nova nasceu, num determinado momento eu não estava em casa, só estava minha esposa e meus filhos. E então meu filho mais velho falou: mãe, tem algo errado com a minha irmã. Ela não respirava, ela estava completamente mole, completamente imóvel, ela não reagia a nada, ela não respirava, e nós não sabíamos quanto tempo ela estava daquela forma. E rapidamente o desespero tomou conta, e começou então a minha esposa naquela luta. E uma coisa ela fez: ela tomou a nossa filha nos braços, ela levantou e disse: Senhor, ela é sua, o Senhor nos deu, mas a bondade do Senhor é para que ela não morra agora. Há um plano e um projeto. Aquela circunstância, aquela situação permitiu que mais uma vez a bondade do Senhor se manifestasse sobre a minha família. Eu estou te contando esse testemunho para que você traga à memória todas as vezes que a bondade e a misericórdia de Deus veio sobre você, veio sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, para que nesse momento você faça exatamente isso. Você traga à memória todo aquilo que o Senhor fez, que estes marcos agora te lembrem. Por isso, não importa qual seja a sua situação, a sua realidade não é essa que você tem. A realidade é a que está escrito nos céus, e a realidade é essa: que Deus é bom. Olha, guarda no seu coração uma coisa que o pastor River falou agora, que enquanto eles estavam lutando nesse diagnóstico entre vida e morte, a fé que eles tinham era que Jesus triunfou, que Deus triunfou. E deixa eu te dizer, Jesus triunfou sobre a morte lá na cruz, quando Ele me salvou, quando Ele salvou você, quando Ele nos tirou do império das trevas e nos deu uma esperança, nos deu uma perspectiva da eternidade. Jesus triunfou quando Ele curou o filho do pastor River. Jesus triunfou quando Ele curou a sua vida. Jesus triunfou quando Ele te colocou como líder e através de você curas foram ministradas. Jesus triunfou todos os dias, e Ele continua triunfando todos os dias, através da minha vida, através da sua vida, através de todas as pessoas que estão debaixo do seu ministério, que estão debaixo da sua liderança. Ele continua triunfando, porque todos os dias, quando você abre os seus olhos, o que está no seu coração é que hoje eu, líder Docmus, ministro do Evangelho, instituído e colocado neste lugar por Ele, vim com uma missão de salvar vidas. Hoje Jesus faz através de mim e através de você. E tudo isso que acontece porque Ele é bom. Acontece porque a bondade dEle nos sustenta. Acontece porque a bondade dEle nos fortalece. Acontece porque a bondade dEle nos mantém de pé. Acontece porque a bondade dEle vai de encontro a você agora. Acontece porque a bondade dEle te restaura. A bondade dEle te cura. A bondade dEle te ergue nessa tarde. Em nome de Jesus. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, jamais. Tu não nos deixarás, não nos deixarás jamais. Tu não nos deixarás, não nos deixarás jamais. Tu não nos deixarás, não nos deixarás jamais. Ontem, enquanto nós estávamos orando e buscando em Deus o que Ele queria fazer nessa tarde, uma coisa que ficou muito marcada
é sobre Salmos 93. Se você puder abrir sua Bíblia em Salmos 93, a gente quer ler para você. Leia, pastor Ribeiro, versículo 1 e versículo 2. No versículo 1 e no versículo 2, tem algo que você precisa deixar escrito assim, ó, na sua casa inteira, no seu quarto inteiro. Salmo 93, no verso 1 diz: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Eu não sei se isso queima dentro do seu coração, mas queima dentro do meu. E eu queria que queimasse dentro do seu a partir de hoje. Que todas as vezes que você estiver pensando em algo que pode não estar de acordo com o que fosse melhor para você naquele momento, de acordo com o que você acredita que é mais legal, nesse tempo novo que nós temos vivido também, o governo não deixou de ser de Deus. Aleluia. Ele não deixou de governar, Ele não deixou de estabelecer, Ele não deixou de colocar, de tirar. Ele não deixou. O trono continua sendo dele. Desde o início até a eternidade, o governo é dele e ele não cai do seu trono. Ele nunca deu esse lugar para outra pessoa. Ele nunca deixou de parar de governar a sua vida. Ele nunca deixou de parar de governar o ministério a qual você pertence. Ele nunca deixou de ministrar o governo dele sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Põe a mão no seu coração aí onde você está. Se você estiver sentado, eu queria que você ficasse de pé. Se você estiver no seu quarto, se você estiver na sala, eu queria que você, com uma mão no seu coração e a outra você levantasse. E você começasse a olhar para a sua casa. E comece a dizer: Ele não cai do seu trono. Ele não cai do seu trono. Deixe o seu coração escutar isso. Seu trono. Deixe as suas emoções escutarem isso nessa tarde. Ele não cai do seu trono. Diga para os seus problemas, diga para as suas dificuldades. O meu Deus não cai do seu trono. O meu Deus não cai do seu trono. O meu Deus não abandona o lugar de governo. O meu Deus não sai do governo da minha vida. O meu Deus é o Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Ele não cai do seu trono. 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 Seu trono.
seu trono. Ele não cai do seu trono. Ele não cai do seu trono. Ele não cai do seu trono. Oh, tu não me deixarás. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Amém. Aleluias. Eu sei que hoje nós começamos bem atrasados, né? Eu peço desculpa para você, líder, que estava nos aguardando desde as 13 horas, mas nós tivemos um imprevisto. Mas o que a gente faz agora? Mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ter esperado. Você vai ver que vai valer a pena. Amém? Vai valer muito a pena. Nosso momento agora, a gente vai dar continuidade ao que nós fizemos da última vez, no último Mini Shop. Nós vamos estudar um pouco com você, líder, acerca da sustentação. Você está preparado? Pega o seu material aí, seu caderno, sua caneta, a sua apostila. Isso aí. Espero que todos tenham lido, impresso e lido a apostila, né, Sim, pastora? sim. Olha, nós vamos ter 20 minutinhos de atraso para começar no YouTube, tá? Então você pode comunicar a sua equipe, porque assim como a gente teve meia hora de atraso para começar com vocês, nós vamos ter 20 minutos de atraso no YouTube. Então você comunica a sua equipe, por favor. Goiânia também comunica a equipe da sede, tá? Que a gente vai ter 20 minutos de atraso. Às 14h20 a gente entra ao vivo no YouTube. Por enquanto a gente continua no Zoom com você, ok? Então, senta aí com a gente. Amém. Respira fundo, toma uma água e se prepara, porque se você pensa que vai diminuir a intensidade, meu amigo, Que tá é enganado. isso, hein, pastor? O negócio... De maneira nenhuma. Eu queria minha Bíblia e minhas anotações. Hein? Bom, pastor, enquanto vem a sua Bíblia e suas anotações, a gente podia então recapitular o que a gente falou no último mini shot, né? Ok, o material está pronto aí, disponível. Nos slides, Jordana, nossa... Eu não sei como é que chama esse profissional. Como é que chama? Cuida aqui da nossa imagem, A Jordana, aqui não das sei. projeções. Profissional, equipe, tudo. Que a Jordana é tudo. Bom, vamos recapitular então, pastora? Vamos. Da última vez a gente comentou que é da natureza de Deus, né, a sustentação. E nós inclusive cantamos isso, né? Sim, Cante sim. a mulher estéril, homem derrotado, levante as mãos e creia na promessa, porque essa é uma palavra realmente de sustentação. Esse é o nosso Deus, essa é a natureza dele. Nós também aproveitamos e falamos um pouco a respeito de homens que conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. E o que mais chamou a nossa atenção, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Exatamente da fraqueza, de onde menos se esperava, eles conseguiram tirar força. De onde não havia nada, de um lugar completamente deserto, eles conseguiram colher algo. Esse é o nosso Deus, essa é a natureza. Não é por acaso que a palavra de Deus diz que Ele colhe aonde não semeia. E é por isso que nós declaramos, como a palavra diz, da fraqueza tiraram força. Depois disso a gente continuou falando também sobre o fortalecimento na batalha, né? Nós somos fortalecidos na batalha, porque Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Nós vamos, hoje, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Lá em 2 Coríntios, a palavra do Senhor diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para anular todo sofisma, toda maldição. E essas são as armas que nós temos. Nós falamos sobre isso também na última reunião, e aí nós começamos a falar sobre a jornada de José. Justamente, se você leu o material, e eu creio que você leu, certo? Você vai perceber isso. Que a gente começa contando sobre essa história de José, e como José, ele traça essa jornada de quando ele é vendido escravo, os irmãos o traem e tal, até
até ele ser governador do Egito, certo? Isso acontece, e se você vai ler lá na Bíblia, depois é interessante você voltar e ler a história toda, porque da mesma forma que Deus fala conosco, Ele vai falar com você, e da mesma forma que Ele vai revelou coisas para nós, Ele vai revelar coisas para vocês, diferente. Eu brinco muito com o pastor River, com a bispa Mariângela, que todo dia aparece um versículo novo na Bíblia. Todo dia a gente conhece algo novo e fala assim, não, isso aqui não estava aqui não. Já li isso aqui umas 10 vezes e não tinha percebido. Mas depois eu quero, inclusive, compartilhe com a gente aquilo que Deus revelou para você através da história. Sabe? Porque também é bom que nós sejamos acrescentados por vocês. Nós temos muito a ser acrescentados por vocês. Beleza. Aí José vai lá contar para a família os sonhos, né? Todo empolgado, feliz, porque, nossa, sonhos. Só que aí ele não é tão bem interpretado como ele gostaria que fosse, né? Existia, na verdade, uma certa situação. Naquele momento, José era o filho mais novo. E ele era o filho mais novo da pessoa, da mulher, por quem Jacó havia trabalhado 14 anos. Era a sua preferida, era a mulher que ele amava. Então, por ser um filho da velhice, por ser um filho de Raquel, ele era, sim, muito mais mimado. Ele recebia alguns presentes, ele talvez não ia para o campo, ele recebia túnicas que o pai não dava para os outros. É o famoso caçulinha. Se você é caçulinha, você sabe o que é isso, né? Mas essa era a realidade de José. E então, de repente, num belo dia, ao receber uma ordem do seu pai para ir até os seus irmãos encontrá-lo, os seus irmãos resolvem tramar contra a vida dele. E eles decidem então matá-lo. Mas por intervenção de Rubem, o primogênito, o filho mais velho, ele decide que isso não vai acontecer. E então eles lançam ele num poço, para que ali ele morresse longe dos olhos dos irmãos. Mas Judá tem uma outra ideia. Ao ver uma caravana dos ismaelitas que passavam, indo em direção ao Egito, ele diz, vamos vender o nosso irmão, para que ele possa ir para o Egito, e quem sabe dessa forma ele tem uma chance de escapar com vida. E então a gente vê a jornada de José começando. Num dia ele estava na sua casa, junto com seu pai, com a sua família, tendo tudo do bom e do melhor, aquilo que o seu pai podia proporcionar, mas no dia seguinte ele estava com um povo estranho, indo para uma terra estranha, para ser vendido como escravo. Naquele momento ele se encontrava em cima de uma plataforma, cada um dando um lance, aquele lance ou aquele valor que achava que ele tinha. Uma pessoa talvez sem muita força física, uma pessoa de mãos que não eram calejadas, expressando algum tipo de cultura. E então alguém olha e fala, por esse cara, acho que eu vou dar tanto. E como ninguém deu nenhum valor a mais, ele foi parar na casa de um homem chamado Potifar. E algo bem interessante começa a acontecer. Sabe, à medida que nós vamos acompanhando a história, nós vamos vendo o sustento de Deus com José. Porque ele chega ali naquela casa. E a palavra nos traz a informação de que tudo que José ia fazendo ia prosperando. A ponto do próprio Potifar um dia perceber que, poxa, tudo que ele coloca as mãos prospera. E começou então a confiar a José todos os bens e toda a sua casa. Mas as duas coisas bem interessantes que a Bíblia não traz, e eu queria que você prestasse atenção nisso. A Bíblia não revela quanto tempo isso levou. Nós não sabemos quanto tempo aquele escravo recém-chegado naquela casa para se tornar então alguém que era senhor somente abaixo de Potifar, o próprio dono da casa. Nós não sabemos. E também nós não sabemos tudo o que ele passou, o que ele enfrentou, o que ele viveu para se adaptar à nova realidade que ele estava vivendo. Então, peraí, pastor, o senhor está me dizendo que entre a realidade, certo? E a promessa, existia um caminho que precisava ser percorrido. Exatamente isso. Essa era a jornada. Mas nós podemos dizer que há alguns caminhos. José podia escolher alguns caminhos. Um dos caminhos que ele podia escolher era o caminho da reclamação, da murmuração. Um caminho em que ele ficasse colocando todas as suas emoções. E se você está acompanhando o nosso material, vai ver que é justamente esse ponto 5. As emoções e sentimentos podem ser nosso principal obstáculo para cumprir o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Exatamente. Sabe, a gente precisa ter esse cuidado com o nosso coração, com aquilo que as nossas emoções estão nos dizendo. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo nesse momento, mas cuide bem do seu coração.
Sabe, porque se você escolher fazer essa jornada num caminho de murmuração, de reclamação, de maledicência, de dificuldades, saiba que é exatamente isso que você vai encontrar em toda a sua jornada. Mas você não vai chegar no lugar aonde Deus estabeleceu. José, ele fez uma escolha. Ele escolheu não reclamar. Ele escolheu confiar na promessa. Sabe o que nos faz refletir? Se a realidade, a circunstância que ele vivia era a realidade, a circunstância que ele acreditava. Provavelmente a gente tem uma dificuldade de interpretar o que é realidade. Qual é a nossa realidade e qual é a promessa? E justamente isso, a questão da promessa não é fácil. Porque provavelmente você não sabe aonde você vai chegar. Mas José também não sabia. Ele não sabia que ele ia ser governador do Egito. Não. Ele não sabia, mas sabe o que ele sabia? Que ele tinha um Deus e que Deus sempre estava com ele. E deixa eu te falar, você pode não saber o caminho, você pode não saber aonde você vai chegar na realidade, porque o caminho você sabe, o caminho é Jesus Cristo. Mas aonde você vai chegar, você pode não saber. Mas deixa eu te dizer, você sabe quem você é. Você é herdeiro do Rei dos Reis. Você é herdeiro de Deus. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você acha que lugar que Ele tem para você? Não tem por que ter essa dúvida. Pastora, sabe que você tocou num ponto bem interessante. Para a gente é muito fácil aqui, lendo a Bíblia, sentado em casa, ou no sofá, ou na mesa, nós já sabemos qual é o final da história. E aí para a gente, talvez a gente fica pensando, se eu estivesse no lugar de José, eu teria feito a mesma coisa. Será? É só você olhar para a sua vida, certo? Faz uma análise aí, pega um papelzinho que está aí do seu lado e pergunta quantas vezes você reclamou hoje. Provavelmente você não é escravo, não existe mais isso, né? Não. Tá? Então, sem estar na condição de José, quantas vezes você reclamou hoje? E é essa escolha que você sabe que todos nós precisamos fazer. Quando nós lemos a palavra, parece mais simples e mais fácil. José não sabia qual era o final da sua história, ou como seria o final dessa jornada. Ele só cria na promessa que ele tinha. Sabe, e ele passa por tudo aquilo confiado na promessa que ele havia recebido de Deus. Nós vemos também, sabe, um outro personagem na palavra que não sabia qual era o final da sua história, mas que se manteve firme, Jó. Ele não tinha a menor ideia no que acontecia nos bastidores celestiais, que ele estava exatamente no meio de uma grande disputa entre Deus e o diabo. Quando Deus fala para Satanás, viste Jó, meu servo, não há homem tão íntegro na terra como ele. E o que o diabo responde? Mas é muito fácil, ele tem tudo, tira tudo dele e você vai ver. E então Deus permite que isso aconteça, e algo acontece terrível. Algo terrível acontece, de tal maneira que um dos versículos que mais mexe no meu coração, quando essa situação acontece com Jó, é que ele diz, o mal que eu temia me sucedeu. Sabe, ele não sabia como terminaria. Quando a gente lê o livro é fácil, ele termina com o dobro de tudo que possuía. Rapidinho a gente chega no lugar certo. Opa! Mas aí sabe o que é, pastora? É que Jó também manteve firme na promessa. Quando a própria esposa diz para ele, amaldiçoa esse Deus e morre, ele fala, tu falas como uma louca mulher. Não vistes todo o bem que Deus nos fez? Não lembra da bondade de Deus? Não se lembra de toda a bondade de Deus? Nu eu nasci e nu eu partirei dessa terra. Louvado seja Deus por isso. Esse é o coração. Aí você anota aí no seu caderno o seguinte: pare de reclamar. Não lembras da bondade de Deus? Guarda aí. Tá? Mas sabe de uma coisa? Enquanto o senhor estava falando de Jó, me veio outro personagem da Bíblia na cabeça. Mais um que sabia do final da história. E também não foi fácil para ele, não. Davi sabia que ele era ungido para ser rei. E até ele ser rei, foi uma bela de uma jornada. Mais de 25 anos. Ali, na luta. E ontem, a presbítera Carla trouxe algo que eu achei incrível sobre Noé. E ela falou assim, olha, quantas vezes você sabe o final da promessa, porque Deus prometeu para Noé que ia salvar ele, a família e todos os animais que ele tinha colocado na arca, mas Noé tinha que esperar as águas baixarem. Então ele sabia do final da história, certo? Mas a gente tem que crer no final da história, né? Davi tinha que crer no final da história também.
E ele tinha que esperar a água baixar. Então deixa eu te falar, enquanto você estiver esperando a promessa, seja ela conhecida ou não conhecida por você, continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Continue lembrando de quem Deus é, continue lembrando da bondade, da fidelidade, do amor, do carinho. Continue lembrando de tudo que Deus representa na sua vida, mesmo quando você está esperando o cumprimento da promessa, esperando a água baixar. Outro que fez isso, e fez exatamente o que nós estamos colocando sobre a realidade da promessa, não olhando para as circunstâncias, para a situação, foi Abraão. O livro de Hebreus diz que ele creu contra a própria esperança, mesmo tendo seu corpo amortecido, já com quase 100 anos, mas ele cria na promessa. Sabe, líder, qual é a promessa de Deus para você? Sabe, ali no seu ministério, na igreja Fonte da Vida, sabe, em que vocês têm feito parte desse reino, implantando o reino de Deus, têm feito parte dessa obra. A realidade é a promessa e não a situação que você está vivendo. A realidade é a promessa que Deus te deu e não a circunstância que você está passando nesse momento. Seja ela boa ou seja ela difícil. Eu queria que você abrisse em Efésios capítulo 2, versículo 4. Diz assim: Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos nos assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Deixa eu te explicar uma coisa. Existe um caminho, que é o caminho que se traça da realidade para a promessa. A realidade não é aquela que você está vendo à frente dos seus olhos. A realidade é aquilo que você está vendo quando você se coloca à direita de Deus, quando você coloca nas regiões celestiais com Jesus. Quando você está assentado com Ele e onde Ele te colocou. Sabe, quando você foi salvo, quando você saiu do império das trevas, você foi recolocado num lugar. E esse lugar é ao lado de Jesus. Então, quando eu estou ao lado de Jesus, a minha mente está cativa a Ele, as minhas emoções estão direcionadas por Ele, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações. E nisso, a minha realidade, ela não é isso aqui que eu estou vendo aqui, não é isso que eu estou vendo na minha frente. Mas é como se agora a realidade, esse cenário que eu estou aqui, ele agora está abaixo. E eu consigo ter uma perspectiva de tudo o que está acontecendo. Eu consigo saber a atuação de Deus, eu consigo identificar os planos de Deus, eu consigo ver o que Deus está fazendo e aonde Deus quer nos conduzir. Quando eu começo a enxergar isso, eu começo a perceber que os meus olhos, eles não estão abaixo da pressão, eles estão acima da pressão. A sua perspectiva, a sua mentalidade, ela não pode estar no meio da tempestade, ela tem que estar acima da tempestade. E se você estiver no meio da tempestade, deixa eu te dizer, levanta a sua mão, porque o seu Deus é aquele que te ergue, te faz andar sobre as águas. O seu Deus é aquele que te sustenta, o seu Deus é aquele que te levanta. E o seu Deus vai abrir a sua mente para que você comece a ver como Ele vê. Às vezes é muito simples. Eu estou vendo esse copo, um copo azul. Olha para você ver, vou mudar a sua perspectiva. Você está vendo um copo azul e está vendo um copo preto, concordam comigo? Mas quando eu abaixo, a sua visão já é assim, ó. Você começa a ver por cima. Então, não é mais tão grande como era se está aqui na minha frente. Mas agora eu tenho um controle. Porque quando eu me coloco em Deus, tudo se domina. Certo? Na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 9, certo que a gente estava lendo ontem? 1 Coríntios capítulo 9, diz que tudo o que se luta, se domina. E a sua luta, ela está em Deus.
A sua luta está com Deus. É Ele que te ajuda. Então, muitas vezes, está tão difícil, está tão complicado, porque você está olhando a realidade errada. Exatamente. Porque você está no lugar errado. Aí você tem que se perguntar: Deus, muda a minha perspectiva. Deus, me coloca do seu lado. A sua promessa diz em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 4. E nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A sua realidade não é essa aqui, o seu corpo é esse aqui. Mas a sua realidade é o que o seu espírito está vivendo com Deus. E é por isso que o seu espírito, ele tem que doutrinar a sua alma. Porque o seu espírito sabe viver com Deus. O seu espírito tem intimidade com Deus. Pastor E nós Sarita, precisamos refletir isso aqui. como a gente já está quase chegando no fim, eu queria convidar você, líder, agora permitir que o Espírito Santo te relembre da promessa. A promessa que Ele fez para você, para o seu ministério, para aquilo que você está à frente. Eu queria que você se lembrasse dela agora, e que você tornasse, não apenas mais uma promessa, e que está guardada dentro de uma caixinha de promessas, mas que essa promessa saísse agora, dessa caixa, ganhasse vida, e ela pudesse agora transformar a sua realidade. Há uma jornada, assim como José percorreu esta jornada, há uma jornada entre a promessa e aquilo que vai se tornar agora real para você. E você faz isso por meio da fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que ainda não se veem, mas que por ela você já enxerga como realidade. Eu quero convidar você a fazer isso agora, a permitir que não seja mais apenas uma palavra que você gravou na sua memória, que você gravou na sua mente, mas algo que seja real no seu coração. Porque quando você falar, você vai falar daquilo que o seu coração está cheio, e ele vai simplesmente expressar, seus lábios vão expressar aquilo que o Espírito Santo colocou dentro de você. E eu te digo que vai sair poder dos seus lábios. Esta é a palavra que tem poder. Esta é a palavra que muda tudo. Pastor, só para te ajudar nisso que o pastor River falou agora, eu queria que vocês coloquem o slide aqui para mim, Jordano, o que está escrito 13. Rapidinho, eu e o pastor River vamos só ler, porque você vai estudar em casa e talvez a gente converse um pouco sobre isso em outras reuniões. Mas escuta, José, quando ele chega no final da jornada, quando ele chega a ser o governador do Egito, certo? Naquele momento, os irmãos dele chegam e tal, pensam que vai se vingar, que vai ter toda aquela problemática e tal. José fala assim: preocupa não, eu sei porque eu estou aqui, sei que foi vocês que não me colocaram nesse lugar não. Não tenho nada contra ti, eu vim para salvar vidas, eu vim para salvar a vida de vocês. Ponto. Ele entendeu isso. Só que essa promessa ela não mudou. A promessa de José ela também é a nossa promessa, tá? Deixa eu te dizer algo, quero que você leia. Deus te enviou à frente líderes para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar vidas. Assim não foram homens que te fizeram líderes, mas sim o próprio Deus. Ele te tornou ministro, líder, docmus. Então não importa a situação, não importam as pessoas. Chega na pessoa e fala assim, se alguém chegar, você fala assim: olha, fica tranquilo, irmão, fica tranquilo. Meu propósito aqui é salvar vidas. Eu não estou preocupado se eu estou sendo ferido, não estou preocupado se você está brigando comigo, não estou preocupado se você está mandando eu desligar alguma coisa, não estou preocupado se está atrasado, não? Nada disso importa. Nada disso vale a pena, não importa. Eu estou aqui para salvar vidas. E o próprio Deus me colocou neste lugar. Cada vida que a gente salva, cada alma que a gente alcança, nós libertamos do inferno. Como a bispa tem dito isso, nós saqueamos o inferno, nós esvaziamos o inferno. E nós trazemos sim para o reino de Deus. Sabe, passa a fazer parte da vida. O reino de Deus passa a fazer parte da vida de cada uma dessas pessoas. E isso não tem preço. Assim como eu fui salvo, assim como talvez você foi salvo. E se você que está nos assistindo ainda não teve a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a oportunidade agora. Sabe, talvez você está próximo de alguém, se aproxima do seu líder, se aproxima de alguém e diga:
eu quero que Jesus faça parte, eu quero mudar a minha realidade, eu quero sim ter essa promessa, eu quero que a partir de agora, essa promessa de que vocês estão falando, ela se torne real dentro da minha vida, de tal maneira, que nunca mais eu vou derramar uma lágrima por essa situação, a partir de agora, nunca mais a tristeza vai me dominar. Procure alguém, e fale com essa pessoa, e você vai receber uma oração, e vai ser orientado, para que Jesus entre na sua vida, e essa promessa faça parte da sua realidade a partir de agora. Olha, anota 4 coisas aí para você. Põe o próximo slide para a gente, Jordana. 4 coisinhas. Nessa jornada entre realidade e promessa, né? Esteja posicionado. Qual é o seu lugar? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Esteja fortalecido. Alimentado e armado. Sabe, fortalecido é isso. É você estar pronto, preparado. É você ter tudo o que você necessita para realizar a obra do Senhor. A gente ainda tem uns minutinhos, mas eu quero dizer uma coisa muito importante que não pode ficar sem falar. Escuta, para de ir para a batalha cansado. Para de ir para a batalha desfocado, envolvido nos seus sentimentos, envolvido nas suas emoções. Para. Lembra lá de Davi? Lembra de Davi? 1 Samuel capítulo 30. Lá em 1 Samuel capítulo 30, Davi retorna de uma guerra. A guerra que o Senhor mandou ele ir. Tá bom? Ele não foi na guerra porque ele quis, não. A guerra que o Senhor mandou ele ir. E ele volta dessa guerra, e quando ele chega, a família dele não está lá mais. Ziclac está completamente vazia. Tudo se perdeu. Ele perdeu tudo. E aí os homens que estavam com ele na guerra começam a ficar amargurados, aquela reclamação. Vamos apedrejar Davi. Nossa, já pensou? Sério? Pensa essa situação. E aí aqueles homens começam assim, não, peraí, está tudo errado, a se lamentar. E deixa eu te falar, como Davi fica. Davi fica triste, com certeza. Davi chora, a Bíblia relata. Muito. Certo? Mas sabe aonde Davi chora? Davi não chora aqui, pastor. Não, tá? Davi chora ajoelhado e prostrado aos pés do seu Deus. E ajoelhado e prostrado aos pés do seu Deus, amargurado, chateado, com uma angústia dentro do coração dele, porque ele havia perdido tudo. Ele fala assim, Deus, eu devo ir atrás. Deus, eu devo ir para essa segunda batalha. A gente não pede direcionamento para Deus em coisa boa, ainda mais em coisa ruim desse jeito. O cara foi lá pedir para Deus se ele podia ir atrás da família dele. Olha isso. Por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E aí ele, diante de Deus, ele deixa o seu cansaço, ele deixa as suas emoções e ele vai para a guerra, direcionado, posicionado e fortalecido, porque Deus o fortaleceu. Esse é o caminho. Para de sair cansado. Se você está cheio de coisas dentro de você, deixa em Deus. Vai lá, coloca tudo em Deus e vai para a guerra que Ele te colocou fortalecido nele. Esteja atento e esteja alerta. Depois a gente fala sobre isso. Mas eu queria que você levantasse. Fica de pé aí onde você está. Pessoal que está aqui com a gente também. Que bom ter vocês aqui. Fica de pé onde você está. Nós daqui 2 minutos vamos estar entrando ao vivo no YouTube. Certo? E nós precisamos colocar em Deus tudo que está te deixando cansado, líder. Todo o cansaço, toda a falta de entendimento, toda a solidão. Tudo que tem roubado as forças. Tudo que tem te tirado do lugar que Deus te colocou. Todo o ar que você está batendo. Toda luta que você está lutando errado. Toda luta que você está lutando que não era para você lutar também.
É verdade. Tem as batalhas que nós não devemos lutar. Isso é fracasso. Completamente. Mesmo que nós a ganhemos. Escuta, fracasso também é você lutar e ganhar uma luta que não era para você ter lutado. Qual tem sido as suas batalhas? Você tem estado atento, posicionado? É muito importante que você entenda isso. Isso que a pastora Thalita acabou de trazer. Todos nós estamos numa batalha. Nós estamos numa guerra, num combate. Nós precisamos estar na posição correta aonde Deus nos colocou. Se Deus te chamou para a intercessão, esteja na intercessão. Se Deus te colocou no louvor, esteja totalmente com o coração voltado no louvor. Não importa qual seja a estrutura, não importa qual seja o lugar, mas se Deus te colocou, não saia da sua posição. Esteja atento, esteja alerta, esteja alimentado, fortalecido. Deixe de lado as suas emoções, se descarregue de tudo isso e comece a falar: Senhor, vem sobre mim. É na força do seu poder que eu vou agir, não é das minhas emoções. Levante as suas mãos e comece a oferecer para Deus o seu coração. Comece a oferecer para Deus tudo que está dentro de você. Você agora vai continuar conosco no link do YouTube. Nessa transição somente de link. Porque é o mesmo Deus, o mesmo momento, Deus vai continuar fazendo na sua vida. Então feche os seus olhos. Levante as suas mãos. Oh Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Senhor, te entregamos tudo. Colocamos tudo, Senhor, diante do Senhor. Pai, cada líder, cada pessoa que está entrando agora nesse link do YouTube, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor. Pai, não tem nada, nenhum lugar melhor para começar algo que não seja diante da Tua presença. Não poderíamos, ó Deus, começar esse momento sem estarmos diante do Senhor, nos rendendo ao Senhor, ó Deus. Declarando, ó Deus, o nosso amor, declarando, ó Deus, a nossa gratidão. Declarando, ó Deus, o quanto nós te amamos, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Assim como Davi, ó Deus, entregou toda a sua ansiedade, entregou ao Senhor, ó Deus, toda a sua tristeza, todo o seu choro, tudo entregue ao Senhor, ó Deus. Nós entregamos a Ti, ó Deus. Nós entregamos a Ti o nosso coração, entregamos a Ti as nossas emoções, entregamos a Ti essa ministração desse período da tarde, ó Deus. Entregamos a Ti, ó Deus, cada pessoa e pedimos, ó Deus, inunda-nos, ó Deus, com a Tua presença. Inunda cada lar, inunda cada casa, inunda cada igreja, Senhor. Inunda-nos, ó Deus. Faz fluir, ó Deus, o Teu rio. O rio que nos cura, o rio que nos liberta, o rio que nos purifica. Oh Espírito Santo de Deus, flui sobre este lugar, flui através deste lugar. Começa a fluir, ó Deus. Flui, Espírito, flui. Flui neste lugar. Flui, Espírito, vem fluindo, Espírito. Oh Espírito, Espírito de Deus, vem fluindo em nosso meio. Flui, Senhor, através de nós. Que haja assim, ó Deus, Pai, um derramar de águas, de águas, de águas, ó Deus, que vem regar, que vem molhar, Senhor, cada vida, cada pessoa, que vem regar, Senhor, cada um, ó Deus,
cada um, Senhor, de nós, como terra seca, sejamos regados pelo Senhor. Espírito. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo neste lugar, ó Deus. Seja bem-vindo, Espírito. Move, Espírito, move. Manifesta da maneira como o Senhor desejar. Mas manifesta como o Senhor quiser. Mas nós te suplicamos, manifesta, Senhor, em cada lugar agora, Senhor. Em cada vida. Em nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, trabalhando entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, diga, te adorarei. Estás aqui, trabalhando entre nós. Te adorarei. Levanta suas mãos comigo, declare: Tu és Criador de caminhos e milagres, que cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Tu és Criador de caminhos e milagres, que cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando vidas. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, endireitando os corações. Te adorarei, te adorarei. Tu és Criador de caminhos e milagres, que cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Tu és Criador de caminhos e milagres, que cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Diga, esse é quem Tu és. 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 Oh, 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 oh. Queria que você fechasse os seus olhos agora, por favor. Nós falamos aqui mais cedo a respeito do sustento que o Espírito Santo nos dá, e o pastor River
falou a respeito da bondade de Deus. Sabe, e John Bevere, no livro O Temor do Senhor, ele nos ensina que a bondade de Deus é a glória de Deus manifesta. Os instrumentos vão começar a ministrar. Você que está aí na sua casa, prepara o seu ambiente, porque agora a bondade de Deus vai entrar neste lugar. E assim como a Bíblia menciona, quando ela conta do momento em que Moisés vislumbrou a presença de Deus, nós entraremos nesse momento na fenda da rocha, e nós veremos a bondade de Deus passar. Se você ora em línguas, esse é o momento. Quero que você levante a sua voz em línguas, porque quando a bondade do Espírito passar, Ele vai renovar as suas forças. Quando a bondade do Espírito passar, Ele vai renovar o seu ânimo. Ouça, você que está desanimado, você que está frustrado, você que está triste, prepare-se, porque a alegria do Senhor está chegando. Prepare-se, porque a bondade do Senhor está chegando. Então eu quero que você aqueça o seu espírito. Aqueça o seu espírito. Comece a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Vamos! Vamos, 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 vamos! Levanta suas mãos, querido, levanta suas mãos, é agora! Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Declare isso, declare isso. Esse é quem tu és. Esse é quem Ele é. Esse é quem tu Dá és. força ao cansado. Esse é quem renova tu aquele que não tem vigor. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Mesmo sem ver, sei que estás trabalhando. Mesmo não sentindo, sei que estás trabalhando. És imparável, a obra continua. És imparável, a obra continua. Mesmo sem ver, sei que estás trabalhando. Mesmo não sentindo, sei que estás trabalhando. És imparável, A obra continua. diga isso, diga isso. Imparável, a obra continua. Mesmo sem ver, sei que estás trabalhando. Mesmo não sentindo, sei que estás trabalhando. És imparável, a obra continua. És imparável, a obra continua. Mesmo sem ver, sei que estás trabalhando. Mesmo não sentindo, sei que estás trabalhando. És imparável, a obra continua. És imparável, mesmo sem ver, sei que estás trabalhando. Mesmo não sentindo, sei que estás trabalhando. És imparável, A obra continua. És imparável, a obra continua. mesmo sem
estás trabalhando, mesmo não sentindo, sei que estás trabalhando. És imparável, a obra continua. Mesmo sem ver, sei que estás trabalhando. Mesmo não sentindo, sei que estás trabalhando. És imparável, a obra continua. És imparável. Tu és Criador de caminhos e milagres, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga! Criador de caminhos e milagres, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, tu és. Tu és Criador de caminhos e milagres, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és Criador de caminhos e milagres, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu és.